Boa noite, meus caros. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Tirei a barba, fiquei agora o ZZ Baby, quase menor de idade de novo. Ainda bem que isso aqui cresce rápido, já tá pelo menos cinza para disfarçar, né? Fica muito estranho. Mas enfim, sem muita enrolação, né? Vamos para mais um vídeo aí, estilo mini aula. Qual que vai ser o conteúdo de hoje? Eu separei aqui informação, algumas orientações, muito interessantes, né? Muito boas, um pouquinho técnico também sobre o cardio, né? Os famosos aeróbicos. Enfim, algumas orientações ali do motivo de ser feito, como ser feito, se tem alguma contraindicação, se talvez fique meio que concorrente com a hipertrofia, se me prejudica, se a gente faz só em cut, se a gente faz só em bulk. Enfim, né? Como que a gente pode otimizar essa questão do aeróbico. Então, começando, né? O que seria basicamente um exercício aeróbico? Então, exercícios... Peraí que tá caindo as coisas aqui. Foi. Enfim, né? O cardio ou aeróbico, como o nome já sugere, são exercícios cuja via energética principal depende da utilização de oxigênio, por isso são aeróbicos e não anaeróbicos, certo? Então, se envolve oxigênio, logo tem o nome de aeróbico, né? Se envolve oxigênio, a gente sabe que tem uma relação direta com ação e eficácia mitocondrial. Mitocôndria, para quem está aí mais a par, né, da bioquímica, mitocôndria é uma organela celular, né? É uma estrutura que tem lá dentro, né, de uma célula eucarionte, que é basicamente uma analogia como se fosse nossa célula ali de unidade de geração de força, basicamente, certo? Então é ela que vai gerar e fornecer energia, né, para alimentar, sustentar o trabalho, né, celular, beleza? Então o que acontece? Se a gente faz um aeróbico que envolve a utilização de oxigênio, tem uma relação direta com a ação e eficácia dessa mitocôndria. Significa que com o tempo a gente consegue melhorar, né, a eficiência mitocondrial. Isso é uma das adaptações, inclusive uma das melhores, né? Isso é uma das melhores adaptações que o aeróbico ele, a longo prazo vai trazer para a gente. Se nossa mitocôndria trabalha mais e melhor, significa que a gente gera e consome mais energia de uma maneira otimizada, né? Basicamente é um dos fatores que faz com que a pessoa tenha um metabolismo melhor, né? Um metabolismo mais rápido. Uma pessoa foi com não diria uma facilidade de emagrecer, mas uma maior velocidade de emagrecimento, né? Se a gente fosse tentar passar isso para a prática, né? Não serve só para isso, mas dentro do contexto aqui de estética e bodybuilding, né? Basicamente dá para traduzir como isso daí. Enfim, além dessa questão da mitocôndria, né? Também vão gerar uma série de adaptações positivas no sistema cardíaco e respiratório, né? Esses são os exercícios cardiovasculares. Beleza, vamos ver que adaptações são essas que eu separei aqui, né? Pelo menos as principais aqui que seria do nosso interesse. Então, adaptações do sistema cardíaco, a gente fala da parte cardíaca. Aumento das câmaras cardíacas. Aqui, atenção, né? Vamos bater um pouquinho nesse tópico. A gente sabe que o coração ali tem as câmaras, né? Tem as válvulas, tem as câmaras, átrios, ventrículos, válvulas que vão ali controlar, né, a entrada e saída do fluxo sanguíneo. Enfim, tanto o treino resistido, que seria a maromba da coisa, né? O treino com pesos, daí vem o nome treino resistido, gera uma adaptação X e o aeróbico gera uma adaptação Y. O ideal é que a pessoa tenha as duas, né? No caso do treino resistido, não é o aeróbico que a gente está comentando aqui. No caso da musculação, né? O que acontece? A gente gera uma hipertrofia excêntrica do coração. Se ela é excêntrica, ela é externa. Então, tá aqui o coração do sujeito. Ele vai hipertrofiar excentricamente para fora. Então, tá aqui a parede do coração, ele vai hipertrofiar para fora. Então, o coração aumenta de tamanho. Dessa maneira, não é uma hipertrofia maligna, não vai causar nenhum prejuízo. Pelo contrário, vai fortalecer o coração desse sujeito. Ele vai conseguir simplesmente, né, bombear sangue com mais força, né? É um coração literalmente mais forte, hipertrofiado e maior. Existe, porém, a hipertrofia concêntrica. Se ela é concêntrica, ela é pelo lado de dentro. Então, tá aqui o coração, né? Você vai hipertrofiar a parede interna. No que você aumenta essa parede interna, você diminui a luz, você diminui o tamanho, o espaço da câmara do coração. Essa hipertrofia é prejudicial. Essa hipertrofia é a que é induzida pelo uso de esteroides anabolizantes, por exemplo, certo? É uma hipertrofia que, de certa forma não, que literalmente deforma o coração do sujeito. Você faz com que ele perca capacidade. E é aí que entra a adaptação do aeróbico. Por quê? Porque a adaptação do aeróbico, ela vai conseguir expandir, né, a câmara do coração. Ela vai aumentar, não o coração, mas a câmara cardíaca, certo? Então, por que seria ideal as duas coisas? Porque se você aumenta a câmara do coração, você gera uma série de benefícios provenientes disso. E se você aumenta a parede externa do coração, você deixou ele maior e mais forte sem custar o tamanho da câmara dele. Então você deixou seu coração maior, mais forte, sem colaterais, digamos assim, sem deformá-lo, né? Fica um coração maior, fica um coração mais pesado, mas fica um coração funcional. Na verdade, fica até mais funcional, porque ele está mais forte, né? Não custou espaço da câmara. Então, enfim,
né? O aeróbico vai trazer um aumento das câmaras cardíacas. Excelente, isso é saudável, isso é interessante, né? Por consequência, isso vai gerar uma maior fração de ejeção sanguínea, né? O coração vai conseguir expulsar mais sangue. Se ele tem uma câmara maior, ele comporta mais sangue, então ele vai conseguir expulsar mais sangue. Se você associa isso à hipertrofia benigna, vamos chamar assim, né? Hipertrofia externa, hipertrofia excêntrica do coração, além de caber mais sangue nele, ele vai ter mais força para bombear esse sangue. Então, o ideal mesmo é você ter os dois cenários, né? Ter o melhor de cada, treino resistido e aeróbico. Mas vamos focar no aeróbico aqui, que é o assunto de hoje, beleza? Então, você também vai ter uma maior fração de ejeção sanguínea, ele vai conseguir expulsar mais sangue. Ótimo. Além disso, né? Se o indivíduo tem um condicionamento melhor, ele vai ter uma melhor entrega sanguínea aos tecidos, né? Não só entrega sanguínea, como também uma melhor oxigenação, né? Que já entraria na parte do sistema respiratório, maior oxigenação sanguínea. Ou seja, se seu coração cabe mais sangue e ele expulsa mais, se você conciliar com a musculação, você vai irrigar, nutrir e oxigenar melhor seus tecidos. Obviamente, isso inclui a musculatura, né? Mas isso vale para o cérebro também, por exemplo, para os órgãos, certo? Você conseguindo irrigar melhor os tecidos, você torna tudo mais funcional. Indiretamente, não tão indiretamente assim, na verdade, mas isso facilita até o acesso a uma mobilização de gordura. Então, indiretamente, a gente consegue sim ter um benefício até na questão da queima de gordura. É mais acessível para o corpo chegar lá. Ele consegue irrigar e acessar melhor os tecidos, né? Isso inclui também o tecido adiposo, né? Apesar de ser pouco, ele ainda é um tecido vascularizado. Chega sangue lá. Então, é mais fácil do corpo puxar e alimentar aquele tecido, digamos assim, certo? Continuando, aumento do hematócrito, né? O que seria isso? Hematócrito, inclusive se você puxar ali um hemograma, né? Um exame de sangue, o hemograma, você vai ver que tem hematócrito. É uma porcentagem, é interessante você acompanhar isso. Hematócrito é basicamente a concentração de células vermelhas no sangue. Então, se você tem uma concentração maior de células vermelhas no sangue, logo você tem uma maior entrega, né, e uma maior circulação, uma maior oxigenação sanguínea. Você tem mais célula vermelha, é a função dessa célula é oxigenar e nutrir os tecidos, certo? Então, ele gera um aumento positivo do hematócrito. Agora sim, quanto maior esse hematócrito, isso tem um limite, né? Não necessariamente você está com hematócrito de 60% vai ser interessante. Na verdade, isso representa ali um risco de trombose, né? Você literalmente fica com sangue muito viscoso, muito grosso. Isso força o coração. Então, por exemplo, o sujeito que não bebe água e fica desidratado, enfim, ele desidratou o plasma dele. Por consequência, não é que ele vai ter um aumento da concentração bruta de célula vermelha. Ele apenas, ele apenas desidratou, né, entre aspas, o plasma dele e o sangue ficou grosso. Então entenda, né? Esse hematócrito aqui, aquele valor do exame, você tem que interpretar, certo? Não é que ele não é para vir alto porque você desidratou o sujeito, por exemplo, ou por conta do uso de esteroides anabolizantes, enfim, tem um limite para isso. Agora, você gerar uma adaptação, um aumento bruto do número de células vermelhas, né, por meio do exercício cardiovascular, é interessante, beleza? Então, assim, tem que observar essa questão do hematócrito. Nem sempre quanto maior, melhor. Tem um limite. Geralmente para pessoas que treinam, até 54%. Né? Se você quiser jogar na margem de segurança, até uns 50% ainda está valendo. Beleza? Enfim, e redução do LDL, né? Que seria o colesterol ruim. Por que, entre aspas? Porque a gente sabe que toda molécula ali de colesterol vai ter sua função, né? Ele entra como colesterol ruim porque simplesmente é uma molécula mais pesada, né? Mais densa. Então é mais fácil com que ela fique no meio do caminho. Então, você tem aqui sua artéria, né? Está circulando colesterol por ela. Essa molécula mais densa, mais pesada, pode ser que ela fique no meio do caminho. E é o que acontece. O corpo, né? Ela não era para estar lá. O corpo vai mandar células de defesa para tentar dar fim àquilo dali. E nesse processo, no que chega a célula de defesa junto com essa molécula de colesterol mais densa, mais pesada, que ficou ali empatada no meio do caminho, esse processo é que gera, né, um processo inflamatório que vai começar a entupir o vaso da pessoa, certo? Então, assim, você aumentar ali o volume de aeróbico da pessoa é uma excelente maneira de baixar esse colesterol ruim, certo? Você aumentar o gasto calórico, aumentar o nível de atividade física. Musculação também ajuda com isso, por sinal, ajuda e muito. Mas se a gente associar as duas coisas, sempre interessante, né? Passando para as adaptações aqui em relação ao sistema respiratório. Enfim, aumento da captação máxima de oxigênio, que seria aqui, né? Talvez você já tenha visto aqui essa escrita, volume de oxigênio máximo. Então é o seguinte, nosso sistema respiratório, nosso pulmão, basicamente, tem um limite de oxigênio que ele consegue puxar. Assim como o coração também tem um limite, né? E se a gente, no caso do coração de sangue, se a gente aumenta a câmara do coração e ele consegue puxar e bombear mais sangue, algo semelhante acontece com os pulmões. Você consegue puxar, né, e otimizar, fazer uma manutenção de maior volume de oxigênio, o que é interessante, né?
a gente melhora tanto a entrega ali sanguínea quanto a entrega de oxigênio, certo? É uma coisa semelhante com o que acontece com a hipertrofia com o aumento das câmaras cardíacas, né? Isso também acontece aqui na questão pulmonar. Enfim, a otimização da troca gasosa, né? A gente sabe que tem o sangue venoso, o sangue arterial, um sangue com maior concentração de oxigênio, um sangue com maior concentração de gás carbônico, a gente também existe uma otimização, né, dessa troca gasosa. Seu sistema respiratório fica mais eficiente. E como a gente comentou, né, por consequência disso tudo, uma maior oxigenação sanguínea. Simplesmente chega mais sangue e chega mais oxigênio nos tecidos, que é sempre interessante, né? A gente vai ver que lá na frente isso tem um impacto muito bom na recuperação muscular, por exemplo. Continuando, né, baixando aqui um pouquinho. Vamos ver se vai. Enfim, e quanto a fazer cardio em bulk e cut, será que fica contraprodutivo? Será que tem a mesma função num e no outro? Enfim, começando pelo bulk, né, o menos conhecido, que seria ali o período de ganho de peso, o período que a gente está focado em ganhar musculatura. Muita gente tem medo de incluir aeróbico demais nesse período por achar que vai ter alguma concorrência, mas existem maneiras da gente fazer isso que não só não será uma concorrência com o treino resistido, como irá potencializar o resultado. Vai até melhorar sua performance de treino. Então o que acontece? Quando a gente está num bulk, num período de ganho de peso, geralmente com superávit calórico, maior aporte de comida, a gente fica com uma tendência, né, de com o tempo criar um ambiente de resistência à insulina. Se a gente fica resistente à insulina, a gente tem um favorecimento do acúmulo de gordura e uma maior dificuldade de ganhar músculo. Uma das maneiras de reverter isso e fazer a manutenção, né, da boa sensibilidade à insulina do sujeito é mantendo a dieta limpa, é fazendo aeróbico, certo? Existem algumas medicações também para isso, por exemplo, a metformina, né? Há quem ache interessante, há quem ache interessante pontualmente, há quem seja totalmente contra, mas enfim. Vamos focar aqui na parte do aeróbico, né? Então, se a gente mantém o cardio em dia, a gente mantém uma boa sensibilidade à insulina. Se a gente mantém uma boa sensibilidade à insulina, significa o que na prática? Que essa pessoa pode comer mais, principalmente, né, comer mais carboidrato. Isso vai ter um impacto na performance de treino. E mantendo uma boa sensibilidade à insulina é um dos fatores-chave, se não for o principal, para a gente conseguir crescer seco. É plenamente possível fazer isso, até para indivíduos naturais. Tudo gira em torno da sensibilidade à insulina. E o cardio é excelente. Ao meu ver, a melhor maneira, né, juntamente de uma dieta limpa, o sujeito não ficar fazendo refeição livre demais, avacalhando demais, fazendo aquele off sujo, né? Mas enfim, é o fator principal para a gente conseguir crescer seco. E além disso, né, se o sujeito tem um melhor condicionamento físico, lembra que vai chegar mais sangue e mais oxigênio nos tecidos. Consequência disso, ele vai ter uma melhor recuperação muscular. Então veja bem, se o sujeito faz cardio durante o bulk, ele pode comer mais, principalmente comer mais carboidrato, vai ter uma melhor performance de treino. Ao mesmo tempo que esse sujeito vai recuperar mais rápido. Então ele vai conseguir treinar mais, treinar melhor, recuperar mais rápido para repetir. E isso é interessantíssimo, certo? Porque a gente sabe que o que deixa o sujeito grande, quando a gente fala de hipertrofia, é o treino. Então tudo que a gente faz que seja investimento no treino, excelente. Se a gente consegue fazer um cenário que o sujeito treine mais, melhor e recupere rápido, ele vai disparar, né? E aí que entra o cardio. Agora o que acontece, né? Não é qualquer aeróbico. Se a gente coloca um cardio de alta intensidade, por exemplo, além de gerar um possível impacto na articulação, principalmente se o sujeito não é bem condicionado, não é bem adaptado, esse aeróbico de alta intensidade, além de poder ser concorrente, ele vai acabar depletando o glicogênio muscular da pessoa, que deveria estar sendo utilizado durante o treino. Então, qual que é o X aqui da jogada, né? É você sempre manter aquele aeróbico, vou até comentar mais pra frente, deixei escrito aqui, mas já dando spoiler, digamos assim. É você manter aquele aeróbico de baixa a moderada intensidade, né? Aquela caminhadazinha de véi. Enfim, não diria nem isso, mas algo que você fique minimamente cansado e não passe disso. Algo que você consiga formular algumas frases, né? Se tivesse uma pessoa conversando com você do lado, mas que você não fique morto, ofegante demais, né? Baixa a moderada intensidade. A gente vai ver que tem uma estimativa de faixa de batimento cardíaco ali para a maioria das pessoas. Em outras palavras, só não faça alta intensidade que você não vai gerar ali um treinamento concorrente, digamos, e nem vai depletar seu glicogênio. É algo que você consegue manter em alto volume. E desde que você jogue comida suficiente para suprir esse gasto calórico que veio do cardio, excelente. Você só vai ter adaptações positivas, não vai comprometer seu processo de hipertrofia. Pelo contrário, você vai só potencializar porque você vai conseguir treinar mais e melhor e recuperar mais rápido. Beleza? E no cut, né? Para que funciona isso? Que seria o período de queima de gordura. Se a gente quer que o sujeito perca gordura, a gente precisa necessariamente estar num cenário de déficit calórico e sustentar esse cenário. Tem duas maneiras basicamente da gente fazer isso. Primeiro, ou a gente tira a comida da pessoa e deixa ela no negativo, é a maneira mais comum, ou a gente aumenta o gasto calórico da pessoa. E qual é a questão? Se a gente faz pela segunda maneira, além de ser mais confortável, gera um resultado melhor.
né? Porque gera mais adaptações no indivíduo. Eu não estou privando ele de comida, não estou restringindo ele de comida, né? Sem tanta necessidade, ainda estou pedindo para ele treinar mais. Ele vai colher benefício desse treino a mais e eu não vou precisar tirar tanta comida dele. Pode ser até que ele ganhe alguma musculatura no meio do processo, se não for um indivíduo tão avançado, né? Se ele fizer um bom treino, se a rotina dele estiver adequada. Enfim, então, primeiro, né? É um aumento do déficit calórico sem necessidade de retirar comida. Isso não só é mais confortável, como é melhor no processo, né? E todos os mesmos benefícios do período de bulk. Só que aqui tem um porém. Quando a gente está no período de queima de gordura, a nossa tendência é ter uma melhora da sensibilidade à insulina, né? Então, assim, se você coloca o aeróbico, eu não diria que seja redundante, mas não vai ter um impacto tão significativo, né, quanto a melhora ali, a manutenção da boa sensibilidade à insulina no bulking. Mas vai gerar essa adaptação também, né? Só não vai ser uma coisa tão significativa quanto no outro período. Mas, quanto mais sensível à insulina, melhor, certo? Inclusive dá para você puxar e estimar isso com alguns exames. Existem marcadores específicos para isso, né? Mas não vamos fugir aqui o foco aqui do vídeo, beleza? Continuando, né? Aqui eu deixei um bônus, né? Usuários de esteroides anabolizantes. O que acontece? Já é de senso comum, conhecimento, já bem batido isso, que todos os esteroides anabolizantes, em maior ou menor escala, né, causam um remodelamento cardíaco. Isso é um nome bonito para deformam o seu coração. Lembra o papo do começo do vídeo, né, que a gente tem a hipertrofia excêntrica, pro lado de fora, positiva do coração, e a hipertrofia concêntrica, né, a parede interna, pelo lado de dentro, que diminui sua câmara cardíaca. Esteroides anabolizantes fazem isso. O que a gente tem de mais próximo para reverter isso é justamente o aeróbico, porque ele vai aumentar a luz, ele vai aumentar a sua câmara cardíaca de volta, digamos assim. Então, se por um lado você está deformando, você está detonando seu coração, usando esteroides anabolizantes, com o aeróbico a gente consegue fazer uma espécie de um cabo de guerra e reverter, bem entre aspas, esse processo. Então, assim, como eu coloquei aqui, né? As adaptações morfológicas positivas que os aeróbicos causam no coração é o que vai possibilitar essa espécie desse cabo de guerra. Então, sua longevidade depende disso, né? Entenda, se você é um usuário de esteroide anabolizante, você tem um termo de compromisso mais do que um natural, né? Tanto quanto a pessoa que esteja com alguma patologia, você tem um termo de compromisso com esse aeróbico, certo? Simplesmente não combina você detonar seu coração por um lado e não fazer nada a respeito disso, e deixar rolar, beleza? Tem que ter o bendito aeróbico. Seja natural, ainda mais se você está fazendo uso de algum regogênico, algum esteroide anabolizante androgênico. Beleza? É uma maneira de reverter, né, ou pelo menos fazer o cabo de guerra nessa questão do remodelamento, deformação cardíaca, né? Enfim, como fazer, né? Até acabei falando isso já, mas como fazer? Só que aqui tem um porém, vai depender da finalidade. O que eu não falei é o seguinte, digamos que o sujeito queira focar em condicionamento físico, pleno condicionamento físico. O ideal seria que ele fizesse em alta intensidade, né? Aquele aeróbico que o cara fica morto nas calças. Um HIIT da vida, um treino intervalado, enfim, um aeróbico de alta intensidade. O máximo da frequência cardíaca por o máximo de tempo que ele conseguir manter, né? Que ele fique, até coloquei aqui, ó, com o coração saindo pela boca. Esse é o que vai gerar o melhor aumento de condicionamento físico. Porém, isso pode, e na maioria das vezes vai ser concorrente com o processo de hipertrofia. Então, assim, no final das contas, você tem meio que escolher para onde que você vai atirar. Se você é um atleta de endurance, por exemplo, ou de 100 metros rasos, que precisa de explosão, potência, é interessante você fazer isso, bem ajustado dentro do seu protocolo. Mas se você está visando bodybuilding mesmo, né, estética, composição corporal, já acho mais interessante você fazer baixa, moderada intensidade, porque nesse segundo cenário, o principal vai ser o treino resistido. Então não tem porque você gastar glicogênio e, enfim, né, concorrer a adaptações com aeróbico de alta intensidade. O baixa, moderada intensidade já resolve o seu problema. Inclusive é melhor nesse segundo contexto, beleza? Então depende da modalidade do sujeito, depende do que ele vai querer puxar com esse aeróbico. Se ele faz baixa ou moderada intensidade ou se ele faz alta intensidade, né? Enfim, continuando aqui, né? Aeróbicos de alta intensidade causam impacto nas articulações, depletam glicogênio, como eu comentei. Então, assim, o sujeito, para fazer alta intensidade, ele tem que ser bem condicionado para isso. Você não pode colocar um iniciante, às vezes nem um intermediário, para já sair correndo, né? Pulando, enfim. De qualquer maneira, eu, particularmente, acho interessante, mesmo para o sujeito que visa estética, bodybuilding, enfim, realizar pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, pelo menos uma vez na semana, um aeróbicozinho de alta intensidade. Porque, lembra, ter um melhor condicionamento físico gera essa série de adaptações positivas que a gente comentou. E essa é a modalidade que mais vai lhe dar condicionamento físico. Baixa e moderada intensidade também faz isso, só que menos. Então, qual que seria a minha sugestão? Deixa para colocar 1 ou 2 vezes na semana, nos dias de descanso. Os dias que você não for treinar, você pode até manter as calorias, né?
e fazer o aeróbico de alta intensidade. Mas assim, com um bom tênis, né? Se possível na esteira, que é um solo mais plano, para evitar essa questão do impacto ali nas articulações, principalmente joelho, tornozelo, evitar canelite. Então assim, sempre é interessante você colocar pelo menos uma vez por semana. De preferência nos dias de descanso, assim não vai concorrer com o treino, beleza? Mas se não for possível, simplesmente não deixe de fazer o aeróbico, né? Baixando mais um pouquinho, como a gente comentou, o foco, né? Se o foco for o gasto calórico mais as adaptações, realizar em baixa e moderada intensidade. Uma estimativa para a maioria das pessoas, algo que você fique ali entre 110 e 130 batimentos por minuto, para a grande maioria das pessoas, né? Então se você tiver um reloginho desse que estima, um Band da vida, um Apple Watch, enfim, ele é interessante, né? Você fazer você mensurar pelos batimentos por minuto. Caso você não tenha, você vai pelo subjetivo. Então, como eu falei, algo que você fique minimamente ofegante e não que você fique morrendo. Algo que você consiga sustentar ali por um período considerável, 20, 30 minutos. Você não sustenta 30 minutos de aeróbico de alta intensidade, mas você sustenta 30 minutos em baixa moderada, até mais. Dá pra você fazer até 1 hora de aeróbico dessa maneira, certo? Então assim, dá para mensurar isso até pelo subjetivo. Se você tiver o reloginho, melhor ainda. Se não, né, vai no subjetivo, também dá muito certo. Não são a maneira ideal para ganhar condicionamento físico, mas acaba gerando também essas adaptações e o condicionamento físico. Até o treino de musculação gera algum condicionamento físico, né? A gente sabe disso. Enfim, vai otimizar todas as adaptações citadas, né? Qual seria a vantagem? Vão causar pouco, bem menor impacto articular, você não está dando uma pancada como uma corrida, né? E não vão depletar glicogênio. A gente sabe que na verdade, vai depletar um pouquinho, né? Nunca a gente consegue direcionar 100% a faixa para pegar gordura, a faixa para pegar glicogênio. Sempre gasta tudo. Mas o glicogênio vai ser mínimo o gasto aqui. E considerando que você está comendo mais, jogando mais carboidrato para suprir, enfim, isso daqui passa batido, né? E, como eu falei, é possível realizar alto volume nessa intensidade. Você consegue ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora no aeróbico de baixa ou moderada intensidade. Se você tiver paciência e disponibilidade, dá certo. Alta intensidade, né, você não consegue manter esse tempo todo. Enfim, eu particularmente não vejo problema, né, se o indivíduo não for tão iniciante, não vejo problema em ser realizado inclusive todos os dias, desde que não seja iniciante. Realizado todos os dias, baixa ou moderada intensidade, desde que você dê comida suficiente, né, beleza. Ao meu ver, pela minha experiência, minha humilde prática, isso não gera concorrência com o treino, até porque eu costumo fazer isso. Eu faço esse aeróbico aí na maciota, baixa e moderada intensidade, de domingo a domingo. E tenho respondido muito bem. E a galera que eu conheço, a galera que eu acompanho, a grande maioria faz dessa mesma maneira. Não colocando alta intensidade, dá para conciliar, dá para fazer todo dia. Não estressa o organismo, não gera uma fadiga grande. Você suprindo com comida, suprindo com carboidrato, você mantém a sensibilidade à insulina boa, mantém um sujeito ali com uma boa recuperação para possibilitar treinos, para melhor hipertrofia. Enfim, agora, isso no final das contas, né, fica na mão de quem está fazendo seu acompanhamento. Isso é só uma sugestão minha, beleza? Enfim, considerando, né, desde que não impacte a performance nos treinos. Quando a gente fala de hipertrofia, quando a gente fala de estética, o treino vai ser sempre o carro-chefe, sempre vai ser o principal, né? E desde que o saldo calórico esteja condizente com a demanda. Ou seja, se você tem muito cardio, você precisa de muita comida, principalmente carboidratos. Até porque otimiza a sensibilidade à insulina, mais capa, você treinar melhor, crescer seco, blá 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 blá. A gente já falou várias vezes, certo? Enfim, aqui um último disclaimer, digamos assim, né? Se você é cardiopata, ou seja, se você é portador de algum problema cardíaco, principalmente a hipertensão, você necessariamente precisa monitorar sua atividade aeróbica, né? A gente sabe que uma coisa acontece. Cronicamente, né? Cronicamente o exercício tem um efeito hipotensivo, ou seja, ele baixa a pressão do sujeito. Então, para quem tem problema de pressão arterial, é interessante sim, tanto treinar quanto fazer o aeróbico. Só que no momento que você está treinando, ele gera um aumento de pressão. E depois é que baixa. Pode ser que você não sobreviva, digamos assim, pode ser que você não se dê bem, pode ser que você não adapte, não dê muito certo, esse momento agudo que vai subir a pressão, durante o treino, enquanto você está realizando o exercício. É por isso que você tem que monitorar, porque se você passar bem ali, durante o exercício, que você teve aumento da pressão, ela depois fica para menos, digamos assim, cronicamente tem esse efeito hipotensivo. Então assim, tanto a musculação, o exercício, um treino resistido, quanto o aeróbico é interessantíssimo para o sujeito que tem hipertensão, um problema cardíaco. Lembra que gera adaptações no coração? Fortalece, melhora, é mais saudável para o sujeito. Um sujeito que já está saudável, principalmente com um cardiopata. A questão é que assim, ele precisa monitorar, né, para ele poder aguentar a pancada inicial, porque depois ele adapta para melhor. Beleza? Então é interessante deixar esse ponto aí. E galera, creio que seja basicamente isso, né? Acho que não esqueci nenhuma informação, sempre a gente pode complementar em outro vídeo. Enfim, e como eu sempre falo, né? O espaço aqui, a comunidade é nossa, qualquer comentário, qualquer crítica, por sinal, sempre bem-vinda.
Enfim, se você discorda de alguma coisa, se você concorda, se você teve algum insight, né? Quiser deixar relato, se fazia ou não fazia cardio. Enfim, o espaço é nosso, qualquer comentário é bem-vindo, beleza? Cedo ou tarde eu consigo ler todos, responder todos. E basicamente é isso, galera. Peço aqui, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilhe, mostre pro seu amigo aí que enrola o aeróbico, que acha que marombeiro só precisa puxar ferro e pronto, e é por isso mesmo. Enfim, né? Como eu disse, o espaço é nosso. E já sabe, né? Qualquer coisa aí fala que aprendeu com o Zezé, beleza? Forte abraço aí, que hoje é treino de perna e é nóis.